Olá, vamos começar agora o nosso quinto estudo, a quinta etapa do nosso estudo, Aliança de Gênesis a Apocalipse. Hoje, aliança com Israel, Deus revela seu plano. Vamos começar com Êxodo 2, versos 23 a 25, e diz o seguinte: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. O povo de Israel, as 12 tribos, descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, foram ao Egito porque a fome apertou. Chegando no Egito, Deus já tinha preparado ali o seu irmão, José, uma história linda, fantástica, de livramento e de condução da vida de José para se tornar um agente, um instrumento libertador para livrar milhares de pessoas da fome, inclusive também os filhos de Jacó, o povo de Deus, o povo de Israel. O tempo foi passando, eles foram muito bem acolhidos ali, e eles foram crescendo. José morreu. O período que eles deveriam passar para ser um povo de luz, para influenciar o Egito com uma luz maravilhosa de Deus, o tempo foi passando e eles foram ficando. Ao invés de retornarem para Canaã, se apaixonaram pelo Egito, gostaram da cultura do Egito, gostaram dos costumes do Egito e foram ficando, até que o povo do Egito escravizou o povo de Deus. O tempo passou. Isso tudo aconteceu no período de 430 anos. Agora o povo se via completamente escravo e um sofrimento terrível, incalculável. O povo então se lembrou da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. E o povo clamou. Mas o que aconteceu com o povo de Israel no Egito? Aconteceu que eles quebraram a aliança de Deus. Eles preferiram não amar, eles quebraram a lei do amor e eles pecaram, deram as costas para Deus. Em segundo lugar, eles seguiram seu próprio coração, gostando ali da cultura do Egito, se acostumando com ela e se esquecendo da direção de Deus. Em terceiro lugar, a iniquidade tomou conta do coração deles, porque eles resistiram ao Espírito Santo. Dessa forma, eles quebram os 3 componentes da aliança, dando as costas para Deus e evitando a aliança, ou seja, o relacionamento com Deus. Mas a escravidão dói, machuca, e apertou tanto, que Israel se lembrou da aliança e pediu socorro para Deus. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Deus então já havia preparado Moisés como um agente de libertação. Deus fez um chamado extraordinário para Moisés. E nós vemos aqui em Êxodo 3, de 1 a 7, o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima, não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele:
eis-me aqui, Senhor. Bom, e o texto continua dizendo, e disse Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, naquele momento, Deus realiza um chamado, explica a razão do chamado e dá o poder e as condições necessárias para que Moisés pudesse ir, com todas as orientações pontuais, ir ao Egito para estar com o faraó. E então, solicitar de faraó que o povo de Deus fosse libertado. Naturalmente, faraó resistiu. E a cada resistência de faraó, uma praga foi concedida ao Egito. A primeira praga foi a praga do sangue. Deus tornou a água do Nilo em sangue. Êxodo 7, de 20 a 22. E essa praga, ela sofreu uma contrafação dos magos de Faraó, que também conseguiram transformar água em sangue, tentando desqualificar esse sinal forte de Deus, do poder de Deus. Bom, veio a segunda praga, então, a das rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito e as rãs subiram. Né? Arão, irmão de Moisés, que sempre o acompanhava e em todas as audiências com o rei. Mas os magos de Faraó também fizeram uma contrafação e fizeram o sapo subir sobre a terra. Veio a terceira praga, a dos piolhos. Deus mandou Arão ferir o pó com sua vara e surgiram piolhos, pulgas, outros bichos parecidos. E foi algo terrível sobre as pessoas e sobre os animais. E dessa vez, os magos não conseguiram mais fazer nenhum tipo de contrafação. Bom, a quarta praga veio porque o rei resistiu, estava com o coração duro e não permitiu que o povo saísse. Não é? A praga agora, a quarta praga das moscas. Um enxame terrível de moscas sobre o Egito. Isso infernizou a vida deles, mas o rei ainda continuou resistindo e veio a quinta morte. A quinta praga, que foi a morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga terrível que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, ali do Egito, em um só dia. O faraó ficou desesperado, mas resistiu. E a sexta praga foi a praga das feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas, espalhá-lo pelo ar. E quando fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos de Faraó foram infectados e foi algo terrível. Mas o Faraó resistiu. Sétima praga, a praga de granizos. Deus mandou a pior tempestade de granizo que nunca o Egito havia visto. Foi algo terrível, grandes placas de granizo, de gelo caíam sobre as plantas e acabou com tudo. Foi algo terrível para o Egito, mas ainda assim o rei resistiu. Veio a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que estava foi destruída. E o rei continuou com seu coração duro. Agora houve a praga das trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. E nada disso fez com que o coração de Faraó amolecesse para permitir que o povo saísse do Egito. Então, finalmente, veio a 10ª
E a última praga é a definitiva, a morte dos primogênitos. E esta praga, esta ação de juízo, tocou o primogênito de Faraó, e isso foi dramático, foi terrível. Bom, aqueles que haviam sacrificado um cordeiro e colocado o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte passou de largo. Daí a expressão Páscoa, né? Pessar, que é passar de largo. E este símbolo foi muito forte, não é? O próprio Messias sendo representado por este cordeiro. Observem que a aliança que foi representada para Adão e Eva, ali diante do pecado deles, ela tinha um elemento a mais, o sangue. Agora este sangue deveria manter as condições dessa aliança. E o povo de Israel, fazendo uso desse sangue de uma forma simbólica, o povo de Israel viveu uma experiência extraordinária de libertação. E Deus, então, pediu para que o povo, a partir daquele dia, comemorasse sempre a festa da Páscoa, que significava a ação de Deus de pagar o preço pela culpa, de garantir a libertação para que o povo de Deus pudesse retornar à aliança. Agora, o povo de Deus sai do Egito, iniciam uma peregrinação. Mas só fazendo um paralelo entre Êxodo, ali, no contexto, né, das pragas contra o Egito, foram 10 pragas. Se fizermos um paralelo, nós vamos encontrar em Apocalipse, no contexto ali dos eventos finais, contra a Babilônia, nós vamos encontrar 7 pragas, não é? E as 7 pragas são as úlceras malignas, a segunda, o mar vira sangue, a terceira, os rios e as fontes são afetados, e o quarto, um superaquecimento, a quinta, trevas, e a sexta, o rio Eufrates, e a sétima, a libertação do povo de Deus, não é? Nós vemos aí um paralelo incrível. Todas as vezes que Deus quer libertar o seu povo, ele aplica o seu juízo para proteger o seu povo e para garantir a liberdade para o seu povo. Depois você pode olhar esse paralelo aí no nosso guia, e tenho certeza que você vai achar isso muito interessante, porque o que aconteceu lá no Egito para a libertação do povo de Deus deverá acontecer novamente quando Cristo Jesus concluir a sua obra. Então, os ímpios serão castigados tão duramente quanto foram castigados o do Egito, e provavelmente em grau ainda mais intenso e grau maior, ok? Bom, eu quero ler um texto que está aqui em Êxodo 19. Mas primeiro vamos para o seguinte contexto. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos no capítulo 19 ao 24, Deus propondo uma aliança para o seu povo, não é? Finalmente, o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, né? É batizado por uma prova de fé, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho, e do outro lado agora, no deserto, eles começam a ser alimentados por Deus, pelo maná. Deus vai providenciando tudo que é necessário para a subsistência, a provisão e a sobrevivência do povo nessa peregrinação. Mas agora no capítulo 19 de Êxodo, a gente encontra aqui no 3º mês, Deus pedindo para o povo parar ali ao pé do Monte Sinai. Deus agora tem uma pergunta para o povo. Uma pergunta. Êxodo 19, verso 5 diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha
propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que aconteceu? Deus chamou então Moisés para falar com ele, e Deus estava ali no cume do Monte Sinai. Moisés entrando na presença de Deus, Deus revela para Moisés que ele quer uma aliança. O povo já não tinha mais noção de muita coisa. E Deus quer que o seu povo entenda quais são os componentes da sua aliança. Deus quer que o povo tenha a oportunidade de aceitar. E se o povo quisesse, poderia rejeitar. Se o povo rejeitasse a aliança, o povo estaria rejeitando o relacionamento com ele. Se o povo aceitasse a aliança, o povo estaria aceitando viver a experiência de um relacionamento de amor com ele. E aí sim ele poderia ser o Deus daquele povo, poderia ser o dirigente daquele povo, pessoalmente, o próprio Deus. Então, Deus diz assim para Moisés: Moisés, apresente para o povo o código da minha aliança. E Deus apresentou então, no capítulo 20, os 10 mandamentos, que são 10 códigos. São 10 pontos. Os primeiros 4 mandamentos se referem ao modo como Deus quer ser amado. E os outros 6 mandamentos, Deus se refere ao modo como Ele quer que cada um ame a si mesmo, assim como deve amar ao seu próximo. Esta é a lei do amor, que Deus agora revela de maneira detalhada para o seu povo. Este é o código, este é o primeiro componente da aliança, a lei do amor. E Deus diz para Moisés: Moisés, apresenta para o povo. Se o povo aceitar, então eu seguirei com o povo. Se o povo rejeitar, eles estarão rejeitando um relacionamento comigo e eu não vou poder forçar o povo. Afinal de contas, o povo tem livre arbítrio. A aliança é feita entre 2 partes. Então, eu não posso manter a minha parte se o povo não quer manter a parte dele. Não é? Deve haver um acordo relacional. E quem propõe esse acordo relacional, desde o Éden, é exatamente o Criador. Ok? E Deus acrescentou mais um detalhe. Disse: olha, eu vou habitar no meio do meu povo. Eu vou ensinar o meu povo, eu vou socorrer o meu povo, eu vou ajudar o meu povo, eu vou tratar dos pecados do meu povo, eu vou dar a salvação para o meu povo, eu vou reestruturar o meu povo no aspecto físico, mental, emocional, social, cívico, espiritual, em todos os aspectos. Eu vou transformar esse povo numa grande luz. Eles viviam numa vida de escravos, né? Doentes, com uma série de dificuldades emocionais e assim por diante. Mas eu quero habitar com o meu povo, porque eu vou colocar uma clínica no meio do meu povo, eu vou colocar uma escola no meio do meu povo, eu vou desenvolvê-los intelectualmente, eu vou dar dignidade para eles, eu vou cuidar deles em todos os aspectos. E Deus então apresenta para Moisés a sua grande clínica, não é? Que é o santuário. Deus então dá todo o projeto do santuário para Moisés e diz: Moisés, este é o meu plano, eu quero caminhar com o meu povo, eu quero habitar com o meu povo. E todos os outros povos verão que eu empresto a minha luz para o meu povo e todos serão atraídos, né, por esta grande luz. Ok? Tudo isso foi maravilhoso. Moisés então compartilha com o povo e o povo diz o seguinte: tudo que o Senhor disser, nós faremos.
estamos contentes, nós faremos. Ok? O povo aparentemente estava muito bonzinho, o povo estava receptivo, estava dando tudo certo. Moisés dá um retorno para Deus, favorável, positivo, e Deus diz, então eu vou bater o contrato. Estou usando uma linguagem mais moderna, mas isso significou que Deus então pegou 2 tábuas de pedras e escreveu com seu próprio dedo ali os 10 mandamentos, o código da aliança, a estrutura do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo e o amor, né, que o ser humano tem que ter para consigo mesmo também. Ok? Bom, Deus colocou a sua lei nas mãos de Moisés e disse para Moisés, Moisés, volte para estar com o povo, porque o povo já está se corrompendo novamente. Quando Moisés desce, ele vê que algo terrível está acontecendo. O povo já estava com um bezerro de ouro, não é? Pressionaram Arão para fazer aquele bezerro de ouro e já estavam ali adorando, mas não ao Deus verdadeiro. Já estavam quebrando a lei. E foi por isso que Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos para que o povo sentisse, não é, o que estava acontecendo. O povo havia já quebrado. O povo aceitou a aliança e já quebrou a aliança. Ok? Então você vai encontrar isso em Êxodo 19, 24, a aliança sendo apresentada no capítulo 25 até o 31, todas as instruções do santuário, porque Deus quer habitar com o seu povo, para cuidar do seu povo, para ser o rei do seu povo, né? Para ser o sacerdote do seu povo. E agora, nos capítulos 32 a 34, a gente encontra um rompimento da nova aliança, o povo ali praticando uma idolatria terrível. Moisés teve que agir de maneira muito enérgica para conter o mal. Ele aplicou disciplinas, né, muito pontuais para poder eliminar ali aquele joio que estava apodrecendo a mente do povo. E Moisés, então, ele se apresenta de novo na presença de Deus para interceder pelo povo, e o Deus estava disposto a destruir o povo e a criar uma nova geração partindo de Moisés, e Moisés não aceita, argumentando, Senhor, se o Senhor fizer isso, todos vão dizer que o Senhor tirou o seu povo do Egito e matou no deserto, ninguém vai compreendê-lo, ninguém vai aceitá-lo, ninguém vai amá-lo. Moisés estava tentando convencer o amor a ser misericordioso. É claro que Moisés estava sendo provado. Deus queria saber se Moisés realmente estava sendo um tipo de Cristo, em condições de conduzir este povo, não é? Por esse deserto até Canaã, ok? Moisés também diz para Deus, Senhor, o povo está arrependido e o povo quer aliança novamente. O povo está realmente arrependido. O Senhor aceita o pedido de perdão. E Deus disse, então eu vou bater novamente o contrato. Eu vou te dar novas tábuas, né, escritas pelo meu dedo, para que vocês tenham isso como símbolo de que eu aceitei a aliança. E estamos fazendo e renovando a aliança. Só que eu não vou mais com o povo, eu vou mandar um anjo, eu não habitarei mais com o povo. E novamente Moisés é testado e ele não aceita, ele faz questão da presença de Deus. Deus olhando para o coração de Moisés e gostando do que ouviu de Moisés e aprovando Moisés como líder deste povo, Deus então dá as tábuas dos 10 mandamentos e confirma a sua presença e dá ordem para a construção do santuário. Capítulos 35 a 40 de Êxodo, você vai ver ali a construção do santuário. Agora, Moisés desce do monte,
e apresenta para o povo a boa notícia. E ele faz um sacrifício de animais. E, simbolicamente, ele faz uma aspersão deste sangue, né, purificador, que representa o sangue de Cristo Jesus sobre o povo. E o povo aceita todos os termos da aliança, e ali fica tudo confirmado. Ele começa a construção do santuário. E o santuário apresenta lições extraordinárias, e é um tema incrível, incrível, que eu vou guardar então para a próxima lição. Ok? Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e você vai perceber que este Jeová que conversou com Moisés e que testou Moisés e que trabalhou com o povo e que se manifestou ali com o povo, este mesmo que era o Filho de Deus, ele então se encarnou e veio ao mundo, né, para viver a experiência como homem e ser o Cordeiro de Deus. É algo incrível, maravilhoso. É algo realmente. Deus é algo tremendo. Deus, ele quer uma aliança com o seu povo. Vamos caminhando e vamos seguindo aí para um ápice, né? E Deus tem muitas coisas lindas para revelar para nós, ok? Eu vou encerrar com uma oração, ok? Deus, maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor revela o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia para todos nós. Nós queremos uma aliança contigo. Aceita-nos, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus te abençoe.